Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de física do primeiro ano. Vou dar início aqui a nossos slides, certo? Lembrando que a gente estudou na última aula a primeira e a terceira lei de Newton. Hoje vamos ver as três forças importantes na mecânica. As três forças que vocês vão ver hoje é a força normal, que ela está relacionada a uma força de contato sobre um meio, a força de tração, que ela está relacionada à força exercida sobre uma corda, e por último a força elástica, que é a lei de Hooker. Vamos passar aqui. Força normal. A força normal ela surge devido ao contato entre um corpo e a superfície, certo? E essa força ela é perpendicular à região de contato. E quer dizer ser perpendicular? Ela possui 90 graus de entre a parede, no caso aqui, ó, e a mão da pessoa que está pressionando a parede. Aí essa força sempre é em sentido oposto à pressão que você faz sobre o meio, ok? E ela necessariamente ela é quanto maior a compressão que você exercer sobre o meio, maior vai ser a força normal, certo? Então vamos aqui. Exemplos, dois exemplos práticos aqui. O primeiro exemplo é um objeto sobre uma mesa horizontal, cujo quando você coloca uma bola em cima da mesa, o que é que vai acontecer com ela? Como ela possui massa, ela exerce uma força-peso sobre a mesa, e essa força de contato que existe sobre a mesa exerce uma força contrária que é chamada força normal. Ok, meu povo? Então, a força normal ela só ocorre quando houver contato entre os meios. Outro exemplo aqui é um plano inclinado, né? Uma criança descendo num escorregador, num plano inclinado, cujo ela vai exercer a parte que ela está em contato com o escorregador, vai exercer uma força de contato sobre esse meio. Aí é que você percebe que a força-peso ela não está necessariamente na mesma direção da normal. Por que que isso ocorre, professor? É porque, na verdade, a normal ela não é exercida por causa da força-peso especificamente. Ela é exercida pelo, pela a, a força que existe de contato entre o rapaz que está sentado e a região onde ele está sentado, certo? Então, ela é inerente especificamente à região de contato. Vamos para uma questão de aplicação só para vocês entenderem. Um elevador em movimento descendente desacelera a taxa de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força normal que o piso do elevador exerce sobre um objeto de 50 quilogramas? Como é que eu descubro isso, pessoal? Aqui eu tenho os itens e vou atrás de descobrir como fazer isso. Se o elevador está em movimento retardado, que é o nosso caso, como ele está desacelerando, ele está em movimento retardado. Então, a força normal ela vai ser maior do que a força peso, porque ele vai estar indo contra a força peso. Então, como que eu calculo? Força normal menos força peso vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? Aí, qual que é a força normal? É quem eu quero saber. Aí, N menos. Quem que é o peso? O peso, só lembrando para vocês, como que a gente calcula o peso? O peso vai ser igual a massa do objeto
vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo. Então, 50 vezes 10 é o meu peso. 50 vezes 10 dá igual a 500. Então o peso é 500, que tudo isso vai ser igual a 50, que é a massa do objeto, vezes a aceleração do meu elevador, que é igual a 0,5, certo? Metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Fazendo aqui, ó, 50 vezes 0,5, a gente tem que é igual a 25. Aí eu quero saber quem que é o N. Vou passar o menos 500 para o outro lado. Aqui ele é menos, vai mais para o outro lado. Aí vai ficar 25 mais 500. Fazendo a soma, ó, eu tenho que a força normal, que é o meu Nzão aqui, vai ser igual a 500 mais 25, que é 525. Qual item a ser marcado, Anderson? Item C, na minha questãozinha. Ok, pessoal. Observações importantes sobre a força normal. A intensidade da normal vai depender das condições do problema. Por exemplo, se o corpo está em equilíbrio ou acelerado. No nosso caso aí da questão, ele estava desacelerando. Então, é importante saber a configuração do problema. Conhecendo as condições, basta aplicar as leis de Newton. Ok? Outro importante problema da força normal é que o peso não constitui um par de ação e reação, como a gente viu na terceira lei de Newton, ação e reação, né? Lembre-se que o par ação e reação não atua sobre o mesmo corpo. Então, a terceira lei de Newton diz que quando você empurra alguém, essa mesma pessoa lhe empurra ao mesmo tempo. Quando você bate numa pessoa, você está recebendo com a mesma intensidade, só que de sentido contrário, certo? E a força normal, ela está relacionada a um só corpo. Na ação e reação, nós temos mais de um corpo sendo relacionado. Vamos agora para a força de tração. A força de tração, que é a segunda, né, mais importante, é uma força de contato ocasionada por um fio que surge quando ele estiver esticado ou tracionado. A representação vetorial é na direção do fio e no sentido de quem puxa. Aí aqui está aqui a representação ó, vetorial dela. Então, a força de tração ela vai estar apontando para o sentido de quem está puxando o bloco ou tracionando esse bloco. E ele vai estar sempre estendido ou tracionado. O fio ideal é inextensível e tem massa desprezível. Por que eu coloquei isso daqui? Porque geralmente quando a gente está tratando de problemas de física, a gente trata de fios ideais, que esses fios ideais eles não vão se estender de jeito maneira. Aí, porque se a gente fosse analisar fios extensíveis, né? Seria mais complicado ainda a análise, mas aqui a gente vai se reter a fios ideais. Vamos lá para exemplos. Exemplos da força de tração. Um homem puxando um carro através de um fio é uma força de tração, cujo ele vai ter que exercer uma força. Essa força que ele exerce é chamada força de tração, porque está sendo exercido por um fio inextensível, ele está estendido esse fio, tracionado. Outro tipo de força de tração é a força de um lustre, por exemplo, que o lustre exerce sobre o teto, né? Por que ele exerce sobre o teto? Porque ele está dependurado no teto e devido a ele possuir uma massa, o lustre vai ter um peso, esse peso vai exercer uma força para o chão, né? Vai empurrar o lustre para o chão, assim ele vai ter uma força de tração sendo exercida sobre o fio que o segura.
Outro exemplo é o pêndulo simples, que o pêndulo simples é um objeto que fica variando de um ponto a outro, né? Cujo ele está sendo segurado por uma linha estendida, que essa linha estendida possui uma tração. Vamos para o exemplo prático aqui. Exercício resolvido. Veja a figura abaixo. Eu não coloquei a figura, eu acho que está na solução a figura. Nela, temos um bloco de massa M igual a 8 kg suspenso por uma corda. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o valor da tração na corda e marque a opção correta. Como é que a gente tem? Aí está aqui a figura. Ele tem uma força, peso exercida para baixo e tem a força de tração do fio. Essas forças aqui, elas se igualam, pessoal, elas são iguais. Isso quer dizer que o somatório dessas duas forças vai dar igual a zero. Então, se eu tenho que T é igual a P, subtraindo os dois, eu tenho que eles são iguais a zero. Eles têm equilíbrio. Isso implica que a tração vai ser igual ao peso. Se a tração é igual ao peso, isso implica que tração é igual a, voltando lá para a nossa questão, o que é o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade, 8 vezes 10. Então, se a tração é igual ao peso, então tração vai ser igual a 8 vezes 10, que é igual a 80 newtons. A alternativa a se marcar lá, ó, é a alternativa A, 80 newtons. Vamos para frente aqui. Última e não menos importante, força elástica. A força elástica, ela é mais relacionada a molas, mas também pode ser relacionada a outros tipos de meios elásticos, mas especificamente a gente estuda para molas. Força elástica, ela está relacionada à força de restituição, isto é sempre oposta à deformação causada no corpo em questão. E o que diabo é deformação e o que é restituição, professor? Inicialmente a mola está em equilíbrio. L, ela tem um comprimento L0, aí o comprimento relaxado natural é L0, não representa deformação. A partir do momento que eu venho aqui e estico esse meu bloco, o que é que vai ocorrer? Ela vai se estender. E aí, quando eu estendo ela, ela vai ter uma força que quer voltar ela para o estado de equilíbrio, que fica ali puxando o bloco de volta. Essa força de restituição é chamada de força elástica. Importante vocês entenderem aqui, inicialmente ela tem um comprimento L0, e a partir do momento que eu estico ela, ela passa a ter um comprimento L. Como que eu calculo a variação desse comprimento? Que é esse x aqui, ó. X é esse comprimento aqui. Como que eu calculo? Deformação da mola vai ser igual a x, que é igual a L, que é o comprimento final, menos o comprimento inicial, que é L0. Certo? Essa relaçãozinha é exatamente importante para isso daqui, ó, chamado lei de Hooke. A lei de Hooke é um cientista que aprofundou os conhecimentos sobre a força elástica. Aí ele descobriu, né, o Hooke, que a força elástica é igual a uma constante K vezes a variação da mola, ou a variação do comprimento da mola. Como que a gente calcula e da onde é que surgiu essa constante elástica? Essa constante elástica, pessoal, ela é uma constante específica de cada material da mola e ela é calculada como newton sobre metros. Aí a constante elástica, ela depende do material que você está utilizando, que dependendo desse material, ele pode ser, essa constante pode ser maior ou menor devido à rigidez
do material que você utiliza. Aí, então, a constante elástica aqui é específica de cada material. Exercício resolvido. Vamos aqui para o exercício. A mola de suspensão de um automóvel sofre uma deformação de 8 centímetros sobre a ação de uma força de 6.000 newtons. A constante elástica dessa mola vale aí 400 newtons, 500 newtons por centímetro, 550. Aí tem todos os itens aqui. Vamos para a solução. Solução. Se eu quero descobrir qual que é a constante, que é o K, eu tenho minha formulazinha de Hooke, que é o que? Força elástica é igual a constante K, vezes X, que é a variação ou deformação da mola. Fazendo aqui, eu tenho cada um dos meus elementos, vou separar aqui. Ó. A força, ele diz que a força elástica é 6.000 newtons. A constante elástica é quem eu quero saber. E a deformação foi de 8 centímetros. Só que é importantíssimo a gente saber, como a constante elástica é dada em newtons por metro, eu tenho que transformar antes. Ó. 8 centímetros é igual a 0,8 decímetro. E além, transformando aqui essa escala, centímetro, decímetro, metro. Então, de 8 centímetros, passando para decímetro, vai ficar como 0,8 decímetro. E passando para metro, é 0,08 metros. Então, agora para resolver e descobrir qual que é o valor em newtons por metros. Vamos fazer aqui, aplicando dentro da nossa fórmula, força elástica é igual a constante elástica vezes variação, vai ficar como? Substituindo força 6.000 newtons, K é quem eu quero saber, e a variação ou a deformação é igual a 0,08 metros. Como é que eu faço? Como eu estou querendo saber quem que é o K, eu vou passar o 0,08 para o outro lado da igualdade. Aqui ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Eu vou ficar como K igual a 6.000 newtons dividido por 0,08 metros. Fazendo aqui uma propriedade da matemática que se chama equivalência de frações ou frações equivalentes, a gente pode multiplicar por 100 em cima, para não dividir com vírgula. Ó, multiplica por 100 em cima e multiplica por 100 embaixo. Aqui, que era 6.000, vai passar a ser 600 mil. E aqui, que era 0,08, vai passar a ser 8, porque a vírgula vai pular duas casinhas, a quantidade de zeros que existem em 100. Então, eu vou agora ter 600 mil dividido por 8. 600 mil dividido por 8 deu igual a 75.000 newtons por metro. Se eu quero transformar isso em centímetros, basta eu cancelar dois zeros aqui, ó, que eu vou ter que 750 newtons por centímetros é o meu valor obtido para essa constante elástica. Então, pessoal, voltando aqui, ó, o meu item a ser marcado é o item E. Beleza? Tranquilo? Estudamos as três forças importantes da mecânica. Espero que vocês tenham entendido aí minha explicação. Vou ficar à disposição de vocês nas próximas aulas. Caso vocês não tenham entendido, vou passar a lista aí. Espero que tenham entendido. Vou dando por finalizado aqui essa aula e até a próxima aula, meu povo. Obrigado pela